Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ana Caroline e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? A gente teve uma reformulação nele no ano passado e é importante a gente se atualizar sobre isso. Então, como eu falei, esse é só mesmo um print do início do nosso Código de Ética. Ele foi reformulado ano passado, porém ele entrou em vigor somente em abril desse ano, porque ele entrou em vigor 120 dias após a sua aprovação, né? O nosso último Código de Ética era a Resolução 311 de 2007, e aí 10 anos depois ele foi reformulado. Então é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E aí vamos elucidar um pouco melhor quem são esses profissionais de enfermagem. Então a gente tem a nossa lei do exercício profissional, que é a Lei 7.498 de 86. Então desde 86 a gente tem uma lei que dispõe e regulamenta para a gente quem são os profissionais de enfermagem. A enfermagem, então essa lei ela dispõe no seu artigo 2º que a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Essa questão da jurisdição é muito importante, então se eu estou exercendo a enfermagem em Goiás, eu tenho que estar inscrita no Corém Goiás. Se eu estiver exercendo a minha profissão em Minas Gerais, por exemplo, eu tenho que estar inscrita no Corém de Minas Gerais e assim sucessivamente. E aí, no seu parágrafo único, fala que a enfermagem ela é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação, né? Então, às vezes as pessoas ainda perguntam, mas existe auxiliar? Hoje a gente sabe que é uma classe que está ficando um pouco mais escassa, mas dentro da lei ainda tem como profissional de enfermagem o auxiliar, a parteira, o técnico e o enfermeiro. E aí o nosso Código de Ética, ele é o mesmo para todas essas classes profissionais, ele vai ter algumas peculiaridades mais voltadas para o nível técnico, algumas peculiaridades mais voltadas para o nível superior, mas na sua essência é a mesma coisa. E aí vamos elucidar alguns conceitos antes de entrar na resolução, né, na 564, para ficar mais fácil o entendimento. Então, o que é ética? Né? Ética vem dessa palavra grega, que é ethos, que significa caráter, comportamento. Então, o estudo da ética ele é centrado na sociedade e no comportamento humano. E um conjunto de normas e condutas que deverão ser postas em prática no exercício de qualquer profissão, respeitando o seu semelhante. Então, esse caráter, o comportamento, como a gente se comporta no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida de um modo geral. E aí, o que é a tal da bioética? Porque a gente tem a ética e quando a gente volta mais para a saúde, a gente tem também a bioética, que é a disciplina que lida com os conflitos, decisões e dilemas em torno do binômio vida e morte, né? Binômio vida e morte é justamente aonde nós, profissionais da área da saúde, atuamos. E os princípios da bioética, eles norteiam as práticas, decisões, comportamentos, procedimentos, e discussões relacionadas aos cuidados de saúde. E são eles, né? Autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Então, a autonomia, ela refere-se ao direito que o indivíduo assistido tem sobre si, a sua liberdade de escolha e poder de decisão, e ela é a essência do consentimento informado. Então, o indivíduo assistido, ele tem total direito sobre si. Nós, enquanto profissionais da saúde, não podemos impor ordens, impor as nossas vontades sobre o indivíduo. É claro que a gente tem algumas peculiaridades nos casos, por exemplo, mais ligados à psiquiatria, que acaba que a gente viola um pouco a autonomia do paciente, porém em busca de um bem maior, né? Por exemplo, no caso de surto, o paciente ele não vai querer aceitar o tratamento, mas a gente precisa fazer, por exemplo, uma contenção mecânica, posteriormente uma contenção química, talvez,
para um bem maior. Mas ressalvada essas situações, o paciente ele tem total autonomia sobre ele. É ele que vai falar, sim, eu quero tomar o remédio. Não, eu me recuso a tomar a medicação. Eu não quero que faça a punção venosa nesse braço. A gente tem que respeitar, desde as coisas mais simples até algo mais complexo. A beneficência, que o profissional ele deve promover atitudes, práticas e procedimentos em benefício do outro. De uma maneira prática, né, isso significa que temos a obrigação moral de agir para benefício do outro. Então, é muito simples esse, né? Então, o próprio nome já nos ajuda a lembrar. Então, todas as nossas atitudes, elas têm que culminarem para o benefício do outro, né? Para isso que a gente escolheu a área da saúde, né? A gente quer ajudar, a gente quer trazer benefícios para os nossos pacientes, para a nossa população de um modo geral. Justiça, né? Então as pessoas elas têm direito ao mínimo decente de cuidados com a saúde. Isso inclui garantias de igualdade de direitos, equidade na distribuição de bens, riscos e benefícios e respeito às diferenças individuais. Hoje a gente se fala muito sobre essa questão, né, de individualizar o nosso atendimento. A gente, às vezes, não criticando, claro, longe disso, mas a gente tem as questões dos nossos protocolos, né, os nossos famosos POPs, e eles são, sim, de extrema importância, mas às vezes a gente começa a ficar profissionais muito robotizados, que só fica ali, eu tenho que seguir o protocolo, eu tenho que seguir o protocolo manda fazer isso, então eu faço assim. E a gente esquece que os nossos pacientes, eles são indivíduos únicos e a gente tem que respeitar essa individualidade deles, a gente tem que tentar ao máximo individualizar e personalizar a nossa assistência, né? Para só assim conseguir ter um tratamento mais holístico do nosso paciente. E aí, quando fala de justiça, a gente já lembra logo da nossa querida 8.080, né? E lá ela fala que a saúde ela é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E a não maleficência diz que o desempenho das atribuições dos profissionais de saúde não devem ocasionar nenhum dano ao paciente assistido, né? O da não maleficência e o da beneficência, eles são quase que sinônimos, né? Eles combinam um com o outro. E aí, aos profissionais de saúde, cabe prestar assistência individualizada e holística, né? Como a gente falou, o nosso paciente, ele nunca vai ser somente o dedo quebrado. Ele nunca vai ser somente a isquemia miocárdica que ele chegou na urgência pra gente. Ele sempre é um todo. Nosso paciente, ele sempre é um ser biopsicossocial. Então, a gente tem que estar preparado para atuar nessas vertentes. Respeitando as peculiaridades de cada ser, como a gente já falou, cada um tem o seu jeito de pensar, tem o seu jeito de agir, tem os seus medos, tem as suas preocupações, tem o seu jeito de ser, e a gente tem que respeitar isso e tentar atender os nossos pacientes respeitando essas peculiaridades. E nas ações em saúde, respeitar o outro significa que a gente colocou em prática os nossos princípios da bioética. E aí, não é fácil, né? Às vezes a gente fala assim, tudo tão bonito, mas não é fácil manter uma assistência sempre muito correta, né? Eu sempre falo, o hospital, ele é uma instituição que ele nos induz ao erro muito facilmente. A gente tem muitas facilidades de errar, de cometer alguma iatrogenia, e a gente tem que tomar cuidado com isso. E uma das maneiras da gente prevenir esses erros, prevenir essas iatrogenias é com conhecimento. O profissional, não que o profissional que se dedica, que estuda, não está sujeito ao erro, né? Infelizmente, todos nós estamos sujeitos ao erro, porém, um profissional que ele se qualifica, que ele estuda, que ele está em constante reciclagem, as chances dele errar, elas diminuem bastante. E aí, como a gente está falando dessa questão de iatrogenia, né, a gente tem as nossas infrações éticas ou iatrogênicas, né, que consistem em procedimentos indesejáveis, intencionais ou não intencionais, que interferem de forma negativa na qualidade do tratamento.
causando danos temporários ou permanentes, podendo levar o paciente a uma incapacidade ou até mesmo ao óbito. E aí, quando a gente pensa nessas infrações iatrogênicas, tem essas três palavrinhas, que é a imperícia, a negligência e a imprudência. Vamos diferenciar um pouquinho elas. Então, a imperícia, né, ela significa a falta de conhecimento ou preparo técnico para executar determinada atribuição por parte do profissional, expondo o cliente, o paciente, a riscos, né? Então, eu até coloquei a imagem aí de uma intubação orotraqueal. Então, nós, enquanto enfermagem, nós não podemos realizar a intubação orotraqueal. Outro exemplo, mudar a prescrição médica também não podemos, prescrever também não podemos, exceto os casos dos enfermeiros de programa, né, que a gente sabe que tem alguns medicamentos que a gente prescreve. No caso, para a equipe técnica, não pode fazer sondagens, né, nem nasogástrica, nasoentérica, vesical, enfim, todos os procedimentos que a gente não tecnicamente habilitado para realizar. Então, essa falta de conhecimento é o não saber fazer. Negligência, que caracteriza-se por omissão, deixando de fazer algo que é necessário para assistência. Então, a gente falou em omissão, já vem logo na cabeça a tal da omissão de socorro, né? Então, quando a gente deixa de fazer algo, quando o paciente está, sei lá, tendo uma PCR, a gente passa e só olha. E aí, a omissão de socorro, ela é lei, né? A gente tem a Lei 18.845 de 2016, que nessa lei ela preconiza que tem que deixar exposto nos nossos postos de trabalho que omissão de socorro é crime. Então, o paciente ele precisa saber que essa omissão de socorro é crime, e ela está lá inscrita também no nosso Código Penal brasileiro, lá no artigo 135, que fala que deixar de prestar assistência quando possível de fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e eminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, vai levar a uma pena, né, de detenção de um mês ou de 1 a 6 meses, ou então uma multa. Às vezes a gente pensa nessas questões de omissão de socorro e a gente só pensa lá no grave, né? Como eu dei até o exemplo da PCR, paciente tendo uma parada cardiorrespiratória, a gente só passa e olha, mas às vezes a gente omite socorro de maneira simples e não percebe o que está omitindo. No caso da enfermagem, uma coisa que é muito corriqueira e que acontece o tempo todo nas nossas instituições, então ali nos postos, nas enfermarias, paciente está lá e o acompanhante está chamando toda hora, ou até mesmo o paciente chama muito a equipe de enfermagem, né? Eles ficam muito preocupados com a questão da soroterapia, enfim, N motivos, né? Então, eles nos solicitam muito e às vezes a gente fica naquela, espera, já já eu vou lá, já já eu vou lá. E acaba nem indo, esquece. Isso é uma omissão de socorro, né? O paciente talvez ele esteja chamando somente por uma coisa simples, ou talvez seja algo muito importante, a gente não deixa, e a gente deixa de ir lá conferir. Então, isso também é uma omissão de socorro e às vezes a gente nem percebe e faz isso o tempo todo. Tem que tomar bastante cuidado. E aí, a imprudência, que é um descuido, uma ação precipitada, né? Eu coloquei essa imagem aí dessa mãozinha cheia de micro-organismos, que para mim é o melhor exemplo, né? Que é também muito corriqueiro, muito simples, e às vezes a gente nem se atenta, que é uma imprudência sim, que é a higienização das nossas mãos, né? Quantas vezes a gente faz procedimento sem ter higienizado as mãos? Lembrando que o uso da luva de procedimento, né, não vai excluir a higienização das mãos. Então, não é porque eu estou colocando uma luva que eu não deveria ter higienizado as minhas mãos. Então, é um exemplo bem legal para a gente de imprudência, para a gente ficar ligado, tomar cuidado. Temos também alguns outros casos, administrar o medicamento sem ter o total cuidado da técnica, puncionar sem estar usando luva, sem estar usando uma máscara. A gente tem vários exemplos, né? Então, a imprudência é esse descuido, é o saber fazer o certo, porém eu ir lá e fazer o errado. Então, só mesmo para finalizar essa parte, a imprudência é quando
eu sei fazer o certo, porém eu faço errado. A imperícia é quando eu não sei fazer o procedimento, não tenho habilidade para fazer o procedimento. E a negligência é quando eu não quero fazer esse procedimento, eu me nego. E aí agora vamos entrar melhor no nosso código de ética, né, dos profissionais de enfermagem. Fiquei com essa sigla, CEP. Então, sempre que virem essa sigla, pode saber que, dependendo do contexto, é claro, né, pode saber que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que foi reformulado ano passado. E aí, sempre que a gente fala nessas reformulações, né, a gente fica sempre com medo, nossa, meu Deus, mudou muita coisa, não vou conseguir diferenciar. Mas essa mudança no Código de Ética que a gente teve, assim, eu vi ela de uma maneira muito positiva, porque ela praticamente não teve mudanças na essência dos artigos. Os artigos ficaram basicamente os mesmos. A maior parte da mudança foi na questão estrutural. Antes, na 311 de 2007, a gente tinha 7 capítulos divididos em seções. Então, como é que eles faziam? Pegava ali um assunto e aí pegava desse assunto, falava os direitos, os deveres e as proibições. Pegava outro assunto, direitos, deveres e proibições. E já agora na 564 mudou isso, não tem mais essas seções, então dividiu somente em capítulos. Então a gente tem o capítulo dos deveres, o capítulo das proibições, o capítulo dos direitos, e aí, por exemplo, lá no capítulo 1, direitos, fala tudo o que é direito, sem dividir por seções. Assim, na minha opinião, ficou bem mais didático, ficou bem melhor da gente conseguir entender, a leitura dele fica mais fácil, mais organizada, então ficou bem bom assim. Em relação à essência dos artigos, a gente teve um ou outro artigo que foi reformulado, alguns acrescentados, outros retirados, mas nada assim muito gritante, né? E aí o que for tendo de reformulação daqui para frente eu vou falando ao decorrer da aula. E aí agora na resolução, lá no seu inciso primeiro, né, fala que a enfermagem ela é uma ciência. Eu acho isso muito interessante, já vim direto com isso, né? A enfermagem ela é uma ciência. A gente sabe que a nossa profissão ela viveu muitos anos no empirismo, mas hoje a gente não é mais empírico, né? Nada que a enfermagem faça é empírico. Hoje tudo que a gente faz, desde uma mudança de decúbito até um procedimento mais invasivo, tudo tem uma finalidade científica, tudo tem uma explicação científica. E é uma arte, né, e uma prática social indispensável à organização e ao funcionamento dos serviços de saúde, né? A enfermagem é aquela classe profissional que ela está 24 horas na instituição hospitalar, né? Instituição de saúde nenhuma fica, nem que seja, sei lá, meio plantão sem profissional de enfermagem. Então, sempre tem profissional de enfermagem. Tem como responsabilidade a promoção e a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade, organiza suas ações e intervenções de modo autônomo ou com colaboração com outros profissionais da área, tem direito à remuneração justa e a condições adequadas de trabalho que possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos. E aí, nos princípios fundamentais, fala que o profissional de enfermagem ele atua com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais, técnicos científicos e teórico-filosóficos, exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano em sua integralidade. Então, de novo, aquilo, nosso paciente não é só o dedo quebrado, ele é um ser integral. A enfermagem sempre tem que ter essa visão holística, essa visão do paciente como um todo. A gente nunca pode se desvincular disso que é a nossa essência. De acordo com os princípios da ética e da bioética, que a gente já elucidou, e participa como integrante da equipe de enfermagem de saúde na defesa das políticas públicas, com ênfase nas políticas de saúde que garantam a universalidade do acesso, né? Ou seja, acesso garantido a todos, integralidade da assistência, então para tudo, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas, participação da comunidade, hierarquização e descentralização político-administrativo dos serviços de saúde. Fazendo uma referenciazinha lá ao nosso SUS, né?
E aí agora vamos entrar nos capítulos, como eu falei para vocês, agora temos 5 capítulos. E aí o nosso primeiro capítulo vai falar dos nossos direitos, tudo o que é direito da enfermagem. Nós temos 23 artigos nesse capítulo, eu não trouxe todos, eu trouxe alguns assim mais chaves, onde a gente consegue dar exemplos mais práticos sobre, mas antes da gente iniciar, eu já aconselho a todos a terem sempre o código de ética em mãos. É muito importante nós enquanto enfermagem, termos conhecimento desse código de ética, né? Ele que nos respalda, ele que normatiza as questões para a nossa profissão, então é importante a gente ter conhecimento dele. E aí, lá no artigo 1º, fala que é direito nosso, né, exercer a enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios, pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. Eu acho esse artigo bem interessante também com relação a essa questão de ser tratado sem discriminação. Hoje a gente só fala equipe de saúde. Dentro da equipe de saúde, a gente sabe que tem determinadas hierarquizações, mas todos estão ali técnicos e cientificamente preparados para prestar o melhor atendimento ao paciente, né? O paciente ele nunca vai melhorar somente com o atendimento de um único profissional. Hoje a gente tem inúmeros artigos, inúmeros estudos que mostram a eficácia da equipe multiprofissional. Então, tratar o paciente com equipe multiprofissional é o ideal hoje, né? E a enfermagem está aí e ela deve, né, fazer parte dessa equipe multiprofissional sem nenhum tipo de discriminação. Exercer atividades em locais de trabalho livre de danos de violência física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos profissionais de enfermagem. Em relação a essa questão de violência, né, já temos os CORENs, essa aí eu até peguei do COREN São Paulo, mas os nossos conselhos regionais, de modo geral, já está fazendo muitas campanhas com essa questão da violência, né? Então, da prevenção dessa violência. A gente sabe que o hospital ele é um local onde deixa as pessoas mais nervosas, quem sabe até um pouco fora de si, pela situação mesmo, mas nunca vai ser a solução, né? Agredir o profissional que está ali também em situação talvez até pior, porque está tentando dar o seu melhor, está tentando exercer a sua profissão da melhor maneira possível e às vezes não consegue pela apresentação, né, da saúde pública do nosso país hoje, que todos conhecem muito bem. E aí a gente está tendo essas campanhas para prevenir essa violência contra os profissionais de enfermagem. No artigo 4, fala que é nosso direito participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão. Então, foi o que acabamos de falar sobre a questão da equipe multiprofissional. Só abro um parêntese em relação a isso, né? Sim, nós devemos fazer parte, nós temos esse direito de fazer parte da equipe multiprofissional, mas para fazer parte de equipe multiprofissional, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado cientificamente e eticamente, porque não é fácil trabalhar em equipe e também para trabalhar em equipe a gente tem que ter conhecimento adequado também. No artigo 5º fala que é nosso direito associar-se, exercer cargos e participar da organização de categorias, da categoria e órgãos de fiscalização do exercício profissional, atendido os requisitos legais. Então, a gente sabe lá no nosso Conselho Conselho Regional de Enfermagem, então os profissionais que trabalham nesse conselho são justamente os inscritos, né? Então, nós, enquanto inscritos do Conselho Regional, que vamos prestar serviços nele. Artigo 8º, que é requerer ao COREN de forma fundamentada medidas cabíveis para a obtenção de desagravo público em decorrência da ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a profissão. Então, o nosso conselho de classe, ele está justamente para nos defender, para nos respaldar, para nos orientar, né? Por isso que é um conselho de classe, né? Então, ele está ali para nos orientar sobre o que é melhor fazer e também nos defender. No artigo 13º, suspender as atividades individuais
ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvada, até fiz questão de colocar em negrito, as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional. Então, a gente sabe que o hospital ele é um local que não tem como parar 100%, né? O tratamento, a saúde, não tem como parar 100%. A gente sempre vai ter pacientes que não tem como ficar sem serem assistidos. Mas a gente tem o direito, né, de fazer as greves, né? Mas tem que ter essas ressalvas com relação às situações de urgência e emergência. Não tem como parar todo mundo. O artigo 17, que fala sobre realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa e extensão, respeitando a legislação vigente. Então, é nosso direito continuar nos aprimorando. Esse artigo ele é bem interessante, porque depois ele também vai aparecer lá nos deveres. Porque da mesma maneira que é direito continuar me aprimorando técnico e cientificamente, também é meu dever continuar com essa reciclagem, com essa aprimoração. Negar-se ser filmado, fotografado e exposto em mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. Então, a gente só pode ter fotos nossas postadas em redes sociais por pacientes ou pela mídia em geral com o nosso consentimento. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, a gente tem o direito de nos recusar. Se a gente não tem segurança de fazer ou se as condições a qual estamos trabalhando não nos dá segurança para fazer determinados procedimentos, a gente tem o direito, o nosso código de ética, o nosso conselho de classe, ele nos respalda a recusar a realizar essas atividades. E agora, no capítulo 2º, né, dos nossos deveres, que são 37 artigos, e eu também, de novo, só trouxe alguns para a gente comentar. No artigo 24º, diz que é nosso dever exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade, né? É bem bonito esse artigo, né? Se a gente conseguir exercer ele na íntegra, eu tenho certeza que a nossa assistência vai assim dar um salto gigantesco no nível de qualidade, né? Isso vai refletir na minha assistência, vai refletir lá no meu paciente, vai refletir na instituição como um todo. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Então, dentro de um hospital, a gente trabalha com uma equipe grande, né? Porque os nossos hospitais gerais, hospitais maiores, então, equipe muito grande de saúde, então a gente está ali lidando com muitos profissionais ao mesmo tempo, além, né, de estar lidando com uma centena, né, vários pacientes. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas relações, a gente tem que tentar ao máximo ter uma relação de respeito, de solidariedade, respeitar, né, as opiniões. Então a gente não está lá dentro do hospital para ficar impondo a nossa ideologia, impondo o nosso jeito de pensar, impondo o nosso jeito de ser. E aqui no artigo 26, eu fiz questão também de colocar ali negrito, porque é um artigo muito importante, que fala que é nosso dever conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e as demais normativas do sistema COFEN-CORENTS. Então, não é desculpa falar que não conhece o Código de Ética, não é desculpa. Quando a gente pensa, eu errei porque eu não sabia que fazer determinado ato era errado. Então, te digo, você errou
2 vezes. Errou por ter feito o ato errado e errou por não saber que aquilo era errado. Porque a gente tem que conhecer o nosso código de ética, a gente tem que conhecer quais são os nossos direitos, o que eu posso, o que eu não posso, se eu fizer tal coisa vai levar a tal penalidade. Eu tenho que conhecer. Às vezes a gente até fica com um pouquinho de preguiça, muito artigo, lei, mas a gente tem que conhecer e a gente tem que também se manter atualizado com as resoluções do sistema COFEN-COREN. Então, COFEN está o tempo todo postando resoluções, né, que revogam resoluções que a gente já tinha. Então, às vezes, a gente até conhece aquilo, mas a gente está agindo como a resolução que já foi revogada. Então, a gente tem que ir se atualizando. No artigo 28º, fala sobre comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança da pessoa, família e coletividade. Quando a gente pensa em erros, teve um erro dentro de uma instituição hospitalar, um erro que aconteceu com o paciente, chutar 90% das vezes, vai ser erro da equipe. Por exemplo, administrar uma medicação que o paciente ele era alérgico. Então, foi erro do médico que prescreveu e talvez não questionou ele sobre isso. Talvez o médico questionou, mas não avisou ninguém, ou avisou a enfermeira não colocou no prontuário, enfim. Então, erro do médico por ter prescrevido, erro da enfermagem, né, do enfermeiro, da enfermeira, do plantão, que na hora que fez o aprazamento não percebeu, na hora que foi lá fazer a anamnese e o exame físico com o paciente também não questionou sobre isso, e erro também da equipe de técnicos que administrou e não perguntou ao paciente. Então, para vocês verem, todos os erros, eles sempre vão ser de equipe, né? Em boa parte, eles vão ser da equipe. Então, se os erros são da equipe, os acertos também. Então, quando a gente tem uma assistência de qualidade, a gente tem uma assistência que só gera benefícios, né? Que a gente exclui toda aquela questão de malefícios para o paciente, isso também é uma questão de equipe. Isso significa que a equipe também está tendo uma interação satisfatória. No artigo 30, fala que é nosso dever cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações, intimações do sistema COFEN e CORENS. No artigo 32, fala sobre manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Então, foi o que a gente já falou no início da aula. Então, se eu estou trabalhando em Goiás, eu tenho que estar inscrita no COREN Goiás e assim sucessivamente em todos os conselhos regionais do nosso país. Agora, no artigo 33º, diz sobre nosso dever de manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem da sua jurisdição. Então, mudei de casa, tenho que ir lá atualizar o meu endereço, enfim, manter atualizado o número de telefone, e-mail, essas coisas. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem. Então, como a gente sabe, o nosso Conselho Regional de Enfermagem, ele é mantido pelas nossas anuidades. Então, é graças às nossas anuidades que a gente consegue manter o sistema funcionante. Então, a gente tem que manter também essa parte regularizada, nosso dever. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras, né? Então, pensando agora um pouquinho nos nossos relatórios de enfermagem, nas nossas evoluções de enfermagem. Então, primeira coisa, o prontuário, ele é um documento. E ele é um documento e a gente tem que levar isso a sério, né? Quem trabalha com auditoria, por exemplo, eu tenho certeza que tem inúmeros relatos de coisas assim, quase que inacreditáveis que encontra nos prontuários. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O prontuário, ele tem que ser escrito de forma clara. O nosso relatório, ele tem que ser de forma clara, objetiva, cronológica, né? Não tem como eu falar lá, colocar no prontuário às 14 horas, isso, e depois às 10 horas, isso. Não, tem que ser sempre cronológico,
legível, isso é importante, né? Hoje a gente já está tendo muitos hospitais com prontuário eletrônico, né? E é uma tendência principalmente devido às letras, né? Então a gente tem que escrever o mais legível possível, porque a gente tem que pensar que o prontuário do paciente ele não é meu, ele não é só nosso. Então, várias pessoas vão pegar ele, vão ler, e aí essas letras, elas precisam estar legíveis, porque para manter essa continuidade da assistência, assistência à saúde, ela é uma continuidade sempre. Eu termino o meu plantão, o meu paciente continua lá e chega outro profissional para cuidar dele, e assim até esse paciente ganhar alta. Então, eu tenho que manter essa continuidade também nos meus relatórios. Completa e sem rasuras, né? E aí, quando eu digo sem rasuras, a gente sabe que às vezes está escrevendo, erra, mas jamais usa o tal do corretivo. A gente não usa corretivo em prontuário. Então, errou, passa um traço, escreve digo e continua, mas jamais use corretivo. No artigo 37, diz sobre documentar formalmente as etapas do processo de enfermagem em consonância com a sua competência legal. Então, acho também muito interessante, né, eles relembrando para a gente da nossa SAI, da nossa sistematização. Então, desde 2009, né, a primeira resolução foi a 272, em 2002, que colocou como obrigatoriedade da sistematização da assistência de enfermagem, e aí ela foi revogada agora pela 358 de 2009. Então, desde 2009, com essa nova resolução, a sistematização de enfermagem ela é obrigatória em todo local onde aconteça assistência de enfermagem. Então, se tem enfermagem, tem que ter a SAI, tem que ter o processo de enfermagem. No artigo 38, diz que é nosso dever prestar informações escritas ou verbais, completas e fidedignas, necessárias à continuidade da assistência e à segurança do paciente. Então, voltando um pouquinho a falar de prontuário, né? No prontuário, a gente só escreve informações fidedignas. Então, questão de sinais vitais, por exemplo, né? Não existe isso de querer repetir o sinal vital que eu fiz no período da manhã, repetir o mesmo valor à tarde. Eu tenho que colocar o valor que eu mensurei, o valor que eu aferi. E assim, e isso vale para tudo. Não tem como eu fazer presunções, eu não faço presunções. Eu não invento, eu não coloco achismos, né? Eu não coloco o que eu acho do meu paciente. Não, coloco somente informações claras e fidedignas. Esclarecer a família, a coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. Então, tudo que a gente vai fazer com o nosso paciente, a gente tem que explicar antes o que a gente vai fazer. Se o procedimento tem algum risco, a gente tem que explicar. Um exemplo bem simples mesmo, questão de administração de contraste. A gente sabe que quando se administra contraste em algum paciente, ele tem um risco de náuseas, de vômito, né? Então, às vezes, o profissional, ele até coloca um cestinho ali do lado do paciente, mas não fala para ele que ele tem um risco de vomitar. Então, olha só para você ver, ele sabe, e aí ele coloca o cestinho lá do lado, já para se precaver, mas não avisa isso para o paciente, não orienta isso ao paciente. É tão ruim quando a gente não sabe o que está sendo feito, quando a gente não sabe o que pode acontecer, isso gera até uma insegurança. Quando a gente avisa, esclarece as coisas para o paciente, primeira coisa, já começamos a criar vínculo com ele e ele vai sentir mais confiança da nossa assistência. Agora o artigo 40, que fala sobre orientar a família sobre o preparo, benefício, risco e consequências decorrentes de exames e outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa e de seu representante legal. Então, esses dois eles se completam, né? E, de novo, relembrando a autonomia do nosso paciente. Sobre essa questão de autonomia, estava até me lembrando, eu tive um relato de um profissional esses dias, e aí ele falava, o paciente... eu gosto de fazer a minha punção na região dorsal da mão, e o paciente não quer, o paciente quer que faz lá na fossa cubital. E eu não vou fazer não, é ruim, eu não quero, eu vou fazer na região dorsal. Gente, não interessa se eu gosto de fazer na região dorsal e o paciente gosta na fossa cubital. Eu tenho que respeitar a autonomia dele. Se ele não quer que eu faça na região dorsal, eu não irei fazer. É claro, se não tiver outra situação, a gente vai conversar com jeitinho, explicar, tentar convencê-lo, mas a gente tem que respeitar essa autonomia do nosso paciente. No artigo 41 fala sobre prestar
assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Então, é aquilo, né? Eu sempre vou tratar os meus pacientes iguais, independente de tudo, independente se é o presidente do país ou se é um mendigo, por exemplo. Não tem como eu ter discriminação no serviço de saúde. Todos os meus pacientes são iguais e eu vou tratá-los com o mesmo respeito, com a mesma dignidade e com a mesma atenção. No artigo 43, respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital e nas situações de morte e pós-morte. Isso também é bem importante. Às vezes, trata o paciente super bem, respeita, super ético, até ele chegar a óbito. Depois que ele chegou, já morreu mesmo. Gente, não interessa também, né? Mesmo depois do pós-morte, no momento da morte, a gente tem que ter o máximo de respeito possível. Também é nosso dever prestar uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência, imprudência, né, em todas as suas especificidades. Esse artigo 46, ele era um direito, somente, porém agora, nesse novo Código de Ética, ele veio como um dever. Então, é um artigo que a gente já conhece, porém agora ele não é mais direito, agora ele é dever, que é recusar-se a executar prescrição de enfermagem ou médica na qual não conste assinatura e número do registro do profissional prescritor, exceto em situações de urgência e emergência. Então, a gente não pode realizar nada que não esteja prescrito. Essas questões dessas prescrições orais, é claro que a gente sabe que em situações de urgência e emergência não tem como o médico prescrever, eu ir lá preparar, fazer, ou então o enfermeiro prescrever, o técnico ir lá preparar, fazer. Não tem como, né? Em situações de urgência e emergência, a gente tem que salvar primeiro a vida do paciente para depois pensar nessas partes burocráticas. Mas fora essas situações de urgência e emergência, não podemos realizar nada que não esteja prescrito. O profissional, no parágrafo 1º, né, o profissional de enfermagem, ele deverá recusar-se a executar prescrição de enfermagem e médica em caso de identificação de erro e ilegibilidade da mesma. Então, as letras feias aí de novo, né? Então, quando eu não consigo entender o que está escrito, eu também posso me recusar. Eu tenho o dever de me recusar a fazer a prescrição, a realizar a prescrição, devendo esclarecer com o prescritor e outro profissional, registrando no prontuário. E no artigo 2º, diz que é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em casos de urgência e emergência e de regulação, né, conforme a resolução vigente. Então, nos casos do nosso serviço médico de emergência, o SAMU, então, às vezes tem muito isso de prescrição à distância, mas depois que eles chegam na base, faz a prescrição escrita, assina, carimba, tudo certinho. No artigo 47, que diz sobre posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da família e coletividade. E no parágrafo único, fala que nos casos de doenças graves, incuráveis e terminais, com risco iminente de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar o conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitando a saúde a vontade da pessoa e de seu responsável legal. Então, isso aí está falando basicamente dos cuidados paliativos, né? Às vezes a gente tem a falsa impressão que se não tem terapêutica mais disponível para a patologia desse paciente, se não tem mais chances de cura para esse paciente, então quer dizer que a minha assistência teve fim também? Não. A nossa assistência só vai ter fim com o óbito do paciente. Então, sempre, em todas as ocasiões, sempre vai ter algo que a gente possa fazer. O paciente ele pode estar com uma bactéria multiresistente, a gente não tem antibiótico terapia disponível para esse paciente que vá conseguir melhorar a situação dele, mas eu ainda posso fazer coisas por ele. Sempre tem algo que eu possa fazer pelo meu paciente, eu tenho o dever de fazer por ele. No artigo 55, aprimorar os conhecimentos
os conhecimentos técnicos, científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, lembra que eu falei sobre essa questão de estar se reciclando, de estar se aprimorando lá no nosso direito? Então, é nosso direito e também, olha aí no artigo 55, também é nosso dever. Eu sempre brinco com isso, eu falo, escolheu a enfermagem, é uma notícia que a gente tem que dar. Vai estudar para o resto da vida. E tem que estudar para o resto da vida, né? Como a gente até comentou lá mais no começo da aula sobre a questão dos erros. O profissional que se qualifica, que se recicla, que busca, as chances dele errar são mínimas. Então a gente tem que continuar o tempo todo se atualizando, se aprimorando. No artigo 59, somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para o trem. Então, nunca pensem que é feio dizer que não sabe. É pior ainda você ir lá e cometer um erro. Então, se você não se sente seguro, diga que não se sente seguro, peça ajuda, não é vergonha. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? E nem tem como a gente saber tudo, eu sempre também brinco com isso. A gente escolheu o que é mais difícil de se estudar, né? Que é o corpo humano, lidar com o corpo humano, com a pessoa humana. Não é fácil, a gente não tem como saber tudo. Então, quando a gente não se sente... se julga técnico, cientificamente legal, e legalmente apto a desempenhar alguma atribuição, a gente pode sim se recusar. No artigo 60, respeitar no exercício da profissão a legislação vigente relativa à preservação do meio ambiente, do gerenciamento de resíduos, no gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde. Essa questão também dos resíduos é interessante. Então, os resíduos de saúde que nós geramos nas nossas instituições, ele é nossa responsabilidade até o seu descarte final. Então, no caso dos resíduos infectados que serão incinerados, até a incineração, ele é nossa responsabilidade. Então, tudo que ele causar, se ele causar dano à natureza, se ele causar dano ao profissional que está fazendo a coleta, isso é responsabilidade nossa. Então, é muito sério isso também. E agora, no capítulo 3º, que a gente tem 42 artigos, e aí ele fala das nossas proibições, tudo aquilo que eu não posso fazer. Então, no artigo 61, fala que executar e determinar atos contrários ao Código de Ética e à legislação vigente. Então, eu não posso ir contra o meu Código de Ética. E para mim não ir contra o meu Código de Ética, então eu preciso conhecê-lo. Se eu não conhecer, eu tenho mais chances também de errar. No artigo 62, fala sobre executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família, à coletividade. Então, eu não posso, aquilo que eu não sou habilitada a fazer, eu não posso fazer. Só a gente lembrar lá da imperícia, né, que cabe a imperícia. Então, eu dei um exemplo da intubação orotraqueal para os enfermeiros, da sonda nasoentérica para o técnico de enfermagem. Aquilo que eu não tenho competência para fazer, eu tenho que me recusar, eu sou proibido de fazer. No artigo 66, que é permitir que o seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando nestas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. Então, se eu não estou trabalhando em determinado local, meu nome também não deve aparecer, constar no quadro de profissionais desse local, né? Bem simples. No 67, fala sobre receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem ou benefícios de qualquer natureza para si ou para o trem. Então, eu estou lá prestando a minha assistência, eu tenho que receber o meu salário, conforme eu assinei meu contrato, está na minha carteira de trabalho, enfim. Eu não posso receber um extra de um paciente, por exemplo, para dar uma atenção diferenciada para ele. Isso vai contra o Código de Ética, né? Lá nos nossos deveres, né, a gente tem o dever de assistir os nossos pacientes sem discriminação de qualquer tipo. Então, como eu falei, todos os nossos pacientes são iguais, independente da condição financeira, independente da condição financeira e econômica, enfim, independente de status. Então, todos os meus pacientes têm que ser tratados iguais e eu não posso receber nenhum tipo de vantagem para cuidar melhor de um paciente ou de outro.
Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ou induzir ordens, opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito ou preconceito que atendem contra a dignidade da pessoa humana, bem como dificultar o exercício profissional. Então, de novo, a gente tem que manter a autonomia do nosso paciente, então não posso utilizar o meu cargo para ficar impondo ordens, opiniões, ideologias, enfim. No 71, fala sobre promover, que é proibido promover ou ser conivente com injúria, calúnia, difamação de pessoa e família, membros da equipe de enfermagem de saúde, organizações de enfermagem, trabalhadores de outras áreas e instituições em que exercer a sua atividade profissional. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. No artigo 73, fala sobre a proibição de provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. No 74, fala sobre promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. Então, os nossos casos de eutanásia, quando eu antecipo a morte da pessoa, então no nosso país isso é proibido e também a eutanásia vai estar lá prescrita no nosso Código Penal. 76, fala sobre negar assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Sempre gosto de usar a questão do exemplo dos aviões, né? Então, quando a gente está lá no avião, o pessoal tá dando aquelas orientações, né? Então, sempre eles falam, coloque primeiro a sua máscara, né? Em caso de despressurização, né? Fala, primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar quem está com dificuldade. A gente tem que trazer isso para a nossa prática de enfermagem, para a nossa prática nos serviços de saúde. Então, primeiro eu me protejo para depois eu conseguir ajudar as pessoas. Então, eu tenho que pensar nisso. No 77, executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou do seu representante legal, exceto em risco iminente de morte. Então, aquelas situações, caso o paciente está com algum surto relacionado à psiquiatria, né, a gente vai infringir a autonomia dele, mas em busca de um bem maior. No 78, fala sobre administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitando os graus de formação do profissional. Então, eu, enquanto enfermagem, quando eu administro um medicamento, eu tenho que saber o mínimo dela, a indicação, a via, os principais efeitos colaterais, os potenciais riscos. Eu sempre falo pra gente, a gente tem que ir estudando, né? Porque não é fácil quando a gente pensa, meu Deus, é medicação demais. Porém, toda medicação que eu ver, que eu não conheço sobre ela, anota em um papelzinho e pesquisa o básico dela mesmo, somente a ação, via de administração e os potenciais riscos. Só o básico. E aí sim, com o tempo, a gente vai entendendo melhor, vai conseguindo aprender mais sobre isso. No 83, fala sobre praticar individual ou coletivamente, quando no exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza contra a pessoa, família, coletividade ou qualquer membro da equipe de saúde, seja por meio de atos ou expressões que tenham por consequência atingir a dignidade ou criar condições humilhantes e constrangedoras. No 84, fala sobre anunciar formação profissional, qualificação e título que não se possa comprovar. Então, a gente tem que se apresentar de acordo com a nossa formação. Se eu sou enfermeira, eu tenho que me apresentar quanto enfermeira. Se eu sou técnico, auxiliar de enfermagem, eu também tenho que me apresentar da maneira correta. Também é produzir, inserir ou divulgar informações inverídicas ou conteúdo duvidoso sobre o assunto de sua área profissional. A gente tem que tomar cuidado com isso demais, né? Hoje a gente vive esse surto de fake news, né, no nosso país, então é muita notícia falsa surgindo a todo tempo e aí a gente às vezes em um descuido fica compartilhando essas notícias falsas. Então tá aí, ó, no nosso código de ética, a gente não pode divulgar. Então tudo que eu divulgo relacionado à saúde nas minhas redes sociais, enfim, em algum local, eu tenho que ter certeza de que é algo verídico.
E a gente pode ver o reflexo dessas questões nas nossas estratégias de saúde da família, né? Hoje a vacinação no nosso país está extremamente insatisfatória. A gente está tendo doenças que estavam erradicadas aparecendo novamente, e isso está indo muito disso, né? Chega a época de vacinação, surgem inúmeras fake news e aí o pessoal compartilha muito e fica todo mundo com medo e a vacinação está ficando insatisfatória, então está tendo um prejuízo já muito grande no sentido de saúde. No 87, que fala sobre registrar informações incompletas, imprecisas ou inverídicas sobre assistência de enfermagem prestada à pessoa, família ou coletividade, registrar e assinar ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Então, eu só vou assinar aquilo que eu fiz. Do mesmo jeito que eu só vou relatar aquilo que eu fiz, né? Então, eu não posso assinar o que o meu colega relatou e o meu colega não pode assinar o que eu relatei. Isso é proibido enquanto o nosso Código de Ética. No artigo 91, fala sobre delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de saúde, exceto em casos de urgência e emergência. Eu sei que enquanto nós, enfermeiros, a gente tem muito trabalho, né? Porque a gente está ligado tanto com a parte gerencial quanto com a parte assistencial. Então a gente tem que dar atenção para os nossos pacientes como um todo e tem uma parte burocrática gigantesca para lidar também. Então não é fácil, né? Um plantão de 12 horas a gente às vezes não tem tempo nem de tomar água, a gente não senta, a gente trabalha muito. Porém, eu não posso delegar as atividades que são privativas minha para a minha equipe o tempo todo, né? Exceto em casos de urgência e emergência, né? Casos de emergência, por exemplo, toda a história vai mudar. Mas, ressalvadas essas questões, eu não posso ficar delegando. Então, por exemplo, os curativos de grande porte, eu que tenho que fazer. Eu não tenho que delegar para o técnico de enfermagem, por exemplo. E agora vamos falar um pouquinho das infrações e das penalidades. Essa parte também sofreu um pouco de reformulações e eu vou falar para vocês já o que mudou do código antigo para o novo código. E aí no artigo 104 fala que considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que implique em desobservância ou inobservância às disposições do Código de Ética, né? Bem como a inobservância das normas do sistema COFEN-COREN. Então, como eu já falei antes, então não é desculpa falar que não sabe, que não conhece. A gente tem a obrigação de conhecer o nosso Código de Ética e estar atualizado com as normativas dos nossos conselhos de classe. No artigo 106, fala sobre a gravidade das infrações, né, que é caracterizado por meio da análise do fato, do ato praticado ou do ato omisso e dos seus resultados. Então, vai depender de alguns motivos para a gente conseguir mensurar se foi grave, se foi leve, se foi moderada, enfim. E aí, a penalidade a ser imposta pelo sistema, tanto o COFEN quanto o COREN, conforme o que determina na Lei 5.905, que foi a lei da criação dos nossos sistemas de classe, e fala que pode ser advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e cassação. Vamos falar um pouquinho melhor deles. Então, a advertência verbal, ela consiste na admoestação ao infrator de forma reservada. Isso é tão importante também. Às vezes, o gestor chega e faz essa advertência verbal na frente de toda a equipe, ou então, pior ainda, faz na frente do paciente. Então, é importante ser de forma reservada e será registrado no prontuário do mesmo, na presença de 2 testemunhas. A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento, né? Então, no caso de enfermeiro, hoje a nossa anuidade para o nosso conselho de classe, ela está entre R$400 e R$500, então a nossa multa também vai variar disso até R$4.000, R$5.000, enfim. E a censura
consiste na repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEM-COREM e em jornais de grande circulação. Isso aí eu só coloquei mesmo um print da nossa página do COFEM. A gente tem que estar sempre entrando na página do COFEM para ficar sabendo das novas resoluções, né? Então, ele já está até falando de um debate que o COFEM levou, enfim, para esse congresso em Campinas. E a suspensão, que consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período de 90 dias. Isso também foi mudança. No Código de Ética antigo, na 311, falava que essa suspensão ela não poderia ser superior a um prazo de 29 dias. Agora, no novo Código de Ética, ela pode ser até 90 dias e também será divulgado nas publicações dos conselhos de classe, nos jornais de grande circulação e comunicado também aos órgãos empregadores. A cassação, que é o que de mais grave pode acontecer, consiste na perda do direito do exercício profissional da enfermagem. Isso também foi mudança no Código de Ética antigo. A perda do direito de exercer a enfermagem era uma perda sem direito de revogação, ou não ia voltar, uma perda permanente. Já agora essa perda vai ser por um período de 30 anos e será também divulgado nos conselhos regionais e federal e também nos jornais de grande circulação. E aí, como eu falei antes, essa perda seria permanente, agora é uma perda por um período de 30 anos e depois que o profissional cumprir essa pena de 30 anos, de ficar sem a sua carteira profissional, ele vai passar por um processo de reciclagem e aí ele pode voltar a exercer a profissão. E aí, nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá a carteira retida no ato da sua notificação e em todas as categorias em que for inscrito, sendo devolvido somente após o cumprimento da pena e, no caso da cassação, como eu disse, após o processo de reabilitação. E no artigo 109 fala que as penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício são responsabilidade dos conselhos regionais. Já a cassação do direito do exercício já é competência do Conselho Federal de Enfermagem. Para a graduação da penalidade e respectiva imposição, considera-se a gravidade da infração, então quão grave foi, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, que a gente vai falar melhor logo mais, o dano causado e o resultado, os antecedentes do infrator também. E as infrações elas serão consideradas como leves, moderadas, graves ou gravíssimas. Isso também foi uma mudança, então assim, quem está pensando em concurso, residência, essa parte, isso aí provavelmente é algo fácil de cair, né, porque foi uma mudança. Antes a gente só tinha infrações leves, graves e gravíssimas. E aí agora entrou a moderada. E por ter entrado a moderada, teve algumas reformulações nela, mas também nada de se assustar. Então, as infrações são consideradas leves, as que ofendem a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar a organização da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros, e são consideradas infrações moderadas as que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. São consideradas infrações graves as que provoquem perigo de morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. E são considerados infrações gravíssimas as que provoquem morte, debilidade permanente de membro e ou sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Essas duas é muito fácil da gente confundir, como eu falei, né, para quem está pensando em residência, em concursos. Quando a gente vê a palavra morte, a gente já liga direto à infração gravíssima, né? Eu vi a palavra morte, então é gravíssima, não tem erro. Porém, tem erro sim, porque nas duas tem a palavra morte. Porém, na infração grave é perigo de morte.
e na infração gravíssima é morte somente. Então, fica fácil da gente diferenciar. E aí são consideradas, como eu falei para você, a gente vai ter as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. Nas atenuantes, a gente tem como o infrator ter procurado, logo após a infração, por sua espontânea vontade e com eficiência, para evitar ou minorar as consequências do seu ato. Então, quando a gente pensa em alguma infração, nem tudo que a gente faz é por querer, às vezes foi um erro não intencional. Ter bons antecedentes profissionais, realizar atos sob coesão ou intimação, ou intimidação ou grave ameaça, realizar atos sobre emprego real de força física, ter confessado espontaneamente a autoria da infração, ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. E são consideradas circunstâncias agravantes ser reincidente, causar danos irreparáveis, cometer infração dolosamente, ou seja, porque quis, cometer a infração por motivo fútil ou torpe, né? Então, cometi isso com o meu paciente porque ele era chato, porque ele me chamava o tempo todo. Então, isso não é motivo. Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação e a impunidade ou vantagem de outra infração. Aproveitar-se da fragilidade da vítima. Então, nos casos dos nossos pacientes, né, que estão sob efeitos de anestesia ou até mesmo os nossos pacientes psiquiátricos, os nossos pacientes pediátricos, que a gente sabe que são mais frágeis, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ou cargo ou exercício profissional, ter maus antecedentes profissionais, alterar ou falsificar provas, ou concorrer para a desconstrução do fato que se relacione com a apuração, denúncia durante a condução do processo ético. A gente estava falando sobre a advertência verbal, né, quando ela é aplicável. Então, a gente falou sobre as questões que eu coloquei para vocês, aí todos os artigos que vai ser aplicada essa advertência verbal. Então, conhecer, cumprir, fazer cumprir o nosso código de ética. Quando a gente não cumpre com esse artigo, a gente pode ter uma advertência verbal. Cumprir no prazo estabelecido as determinações, notificações, citações e convocações dos nossos conselhos regionais. Registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível, completa e sem rasuras. Então, quando a gente infringe qualquer uma dessas coisas com relação ao prontuário do nosso paciente, independente de qual clínica seja, a gente pode ter uma advertência verbal. Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza, aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos, políticos, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. Utilizar o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor e induzir ordens. A gente já deixou isso bem claro também, a questão da autonomia do nosso paciente. Nós não somos donos dele e a gente tem que respeitar ao máximo essa autonomia. Produzir, inserir ou divulgar informações inverídicas de conteúdo duvidoso sobre assuntos relacionados à área profissional, no caso nosso da área da saúde, também a gente já comentou. Registrar e assinar ações de enfermagem que não executou. Então, quando eu assino algo que eu não fiz ou deixo uma pessoa assinar algo que ela não fez, eu posso cair em uma advertência verbal. E aí, para os casos de multa, manter inscrição no Conselho Regional na jurisdição onde está ocorrendo o exercício profissional. Então, se eu estou exercendo a minha profissão em um estado e estou inscrito em outro, eu posso ter uma multa, como a gente falou, que isso vai variar de 1 a 10 vezes o valor da nossa anuidade. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade. Anunciar formação profissional, qualificação e título que não possa comprovar. Nos casos de censura, né, que é aquilo onde a gente vai ter as divulgações nos sites do nosso Conselho Federal, dos nossos conselhos regionais e também nos jornais.
Então, quando a gente infringe o artigo 43, que é respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade da pessoa em todo o seu ciclo vital, inclusive na morte e pós-morte, promover ou ser conivente com injúria, também negar assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, registrar e assinar ações de enfermagem que não executou, delegar atividades que são privativas do enfermeiro para outro membro da equipe, exceto nos casos de urgência e emergência. O caso da suspensão, lembrando que a suspensão foi aquele artigo que mudou do Código de Ética antigo para esse, antes a suspensão era até 29 dias e agora a suspensão é até 90 dias. Então, manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre esse exercício profissional, respeitar o pudor e a privacidade do paciente, somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si ou para o trem, executar atividades que não sejam de sua competência, negar assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, executar procedimentos ou participar da assistência à saúde sem o consentimento formal da pessoa ou representante legal. E aí a cassação, que também mudou, então hoje a cassação vai impedir, vai reter o registro profissional o registro profissional do infrator por um período de 30 anos, e aí vai ser devolvido depois desse cumprimento da pena e passar por uma reabilitação. Então, quando infringir o artigo 45, que fala sobre prestar assistência de enfermagem livre de danos de imperícia, negligência ou imprudência, provocar aborto ou cooperar com essa prática, promover ou participar da prática destinada a antecipar a morte, os casos de eutanásia, e praticar individual ou coletivamente, quando do exercício profissional, assédio moral, sexual ou de qualquer natureza. E aí a gente finaliza agora o nosso Código de Ética. Essas foram as referências que eu utilizei, basicamente a nossa resolução, a 564 de 2017, que está em vigor desde abril, e alguns artigos também para acrescentar. E muito obrigado pela atenção, esse aí é o meu e-mail, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, enfim, alguma sugestão também, podem entrar em contato. Obrigada.